Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Mudança. É um enorme prazer estar com vocês novamente. A nossa reflexão bíblica de hoje se encontra lá na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8 e verso 9. O texto bíblico vai nos dizer o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É interessante porque algumas versões desse texto, especificamente o verso 9, ainda vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive no hábito, não se habitoa ao pecado. Ou seja, aquele que é nascido de Deus não vai tornar o pecado um hábito. É comum as pessoas falarem sobre o pecadinho de estimação. Se você ainda não ouviu sobre isso, você vai ouvir agora. Pecadinho de estimação é aquilo que a gente diz como o pecado que você carrega, tá com você o tempo todo. Você vive com esse pecado e não consegue se desapegar dele. É como se você cuidasse desse pecado. E muitos cristãos estão cedendo à prática, ao hábito de pecar, e alguns pecados estão se tornando pecadinhos de estimação. Sabe aquele pecado que às vezes ninguém sabe que você comete e você não para de pecar porque as pessoas não estão vendo o que você está fazendo? Mas Deus vê, Deus conhece. E o que mais me marca nessa palavra, o que é mais forte, é que o texto bíblico, no verso 8, vai dizer que aquele que permanece no pecado é do diabo. Aquele que vive no hábito, aquele que se habituou a pecar, é do diabo. Porque um servo verdadeiro de Deus vai se arrepender do seu pecado e buscar a correção. E o capítulo 1 da primeira epístola de João, lá no verso 9, vai nos dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, Deus pode perdoar os nossos pecados, mas o primeiro passo no processo é reconhecer que pecamos e nos arrepender desse pecado. Há pessoas que estão tão presas à ideia da perfeição que não querem nem sequer reconhecer o próprio pecado. E se você não reconhece seu pecado diante de Deus, se você não busca correção, se você diz que não está pecando, você se faz mentiroso. E em você não há o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sei que essa palavra é forte. Eu sei que muitas vezes o que a gente quer escutar é uma palavra de incentivo, uma palavra de continue, vamos lá, Deus vai te dar alguma coisa, Deus vai te honrar, mas o que Deus tem tocado no meu coração é em relação à correção. Precisamos nos posicionar como servos de Deus, entendendo que Deus também é Pai e Pai vai corrigir. Muitas vezes nós queremos aquilo que Deus pode nos dar, mas não queremos receber de Deus a correção. Aquele que é nascido de Deus não se habituou ao pecado. Por isso, se você tem se habituado a algo que desagrada ao coração do Senhor, se tem praticado constantemente, ainda que os homens não saibam, algo que tem entristecido o coração do Senhor, busque conserto, porque se você tem agido assim, você não tem tido um comportamento de servo de Deus. A semente não está em você. É o texto que diz, não sou eu. Então busque em Deus o conserto, a melhora, o perdão e o crescimento. Nenhum crente é perfeito. Apesar das pessoas do mundo olharem para nós e falarmos assim, é crente, fez tal coisa. Porque o mundo vai nos julgar, o mundo vai nos cobrar, e justamente pelo fato de que nós realmente precisamos ser diferentes, precisamos ser sal e luz. Apesar das pessoas olharem para você dessa maneira e muitas vezes criticarem, você precisa entender
que a sua diferença para um ímpio não é o não pecar. A sua diferença para um ímpio é pecar, se arrepender, se corrigir e nunca mais cometer o mesmo erro, evitar o mesmo tipo de erro. Essa é a diferença. Um servo verdadeiro busca melhorar. Isso é viver em santidade, não o não pecar. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós vamos pecar, mas a nossa diferença é o posicionamento para viver em Deus, buscando constantemente melhorar.